Então, vamos lá. A gente vai fazer nossa revisão de saúde da criança e saúde do adolescente. Eu organizei essa reunião, os tópicos dela, os assuntos, pelo ciclo de vida que a gente vai seguindo mesmo. Gente, o barulho. Isso, deixa em mudo, obrigada. Pelo ciclo de vida que a gente vai seguindo. Então, eu comecei falando do recém-nascido, passei para a criança e, por último, o adolescente. A gente não vai aprofundar em todos os assuntos que vocês viram, porque não tinha como, em só 1h30 de aula, a gente aprofundar em tudo. Então, a gente vai falar de alguns assuntos. Caso vocês tenham dúvida em algo que eu não falei, vocês podem parar a qualquer momento que eu respondo e no final também vou continuar um tempinho só para responder as dúvidas, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Vou começar, tá? Então, saúde da criança e do adolescente. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre essa matéria é sobre por onde tudo começa, pelo recém-nascido. Assim que o bebê acaba de sair da barriga da mãe e vem para o ambiente extracorpóreo. Então, a gente tem algumas coisas, alguns ciclos que a gente segue para conseguir fazer uma boa assistência, uma assistência de qualidade ao recém-nascido. Por que que a gente precisa dessa assistência? A gente vai promover e manter o equilíbrio orgânico. A gente tem que lembrar que o recém-nascido, ele estava em um ambiente diferente. A temperatura do ambiente, a forma que ele respirava era diferente, a circulação sanguínea dele era diferente. Então, ele precisa se adaptar a esse ambiente, conseguir respirar sozinho, conseguir manter a temperatura do corpo deles, se acostumar a essa nova temperatura. Gente. Gente, eu deixei todo mundo mudo, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês me avisem. É só falar, ligar o microfone de volta, mas eu desliguei porque senão atrapalha, tá? Vamos lá, continuando. A gente vai promover o equilíbrio orgânico, a gente vai estabelecer a permeabilidade das vias aéreas superiores, mas não aspirar de rotina. Quando eu ainda estava dando a tutoria no Google Classroom, inclusive teve essa pergunta. A gente vai aspirar todos os bebês? Que bebê que a gente vai aspirar, que bebê que a gente não aspira? Antigamente, a gente fazia aspiração de vias aéreas de todos os recém-nascidos. O bebê nasceu, já era de praxe a gente aspirar. Aspirar vias aéreas é aspirar nariz e boca para tirar a secreção que possa estar dentro desses orifícios do recém-nascido. Atualmente, isso já foi mudado. Então, a gente não faz aspiração de todos os recém-nascidos. A gente vai aspirar quando for necessário. Então, quando o bebê está com algum tipo de dificuldade respiratória, quando o recém-nascido está com algum problema que a gente precisa melhorar a capacidade respiratória dele, a gente vai fazer essa aspiração. Gente, espera aí que eu vou desligar os microfones. Aí. Se esse bebê nasceu tranquilo, está respirando sem auxílio de nada, está respirando, está chorando, nasceu bem, a gente viu que ele não está com nenhum tipo de desconforto respiratório, a gente pode seguir sem fazer essa aspiração, certo? Além disso, como eu falei, a gente vai manter a temperatura corporal. Dentro da barriga, lá dentro do útero da mãe, era um ambiente mais quentinho, era bem mais quente, era diferente a temperatura, corrente de ar, tudo era diferente daqui de fora. Então, a gente tem que garantir que ele consiga manter a temperatura corporal dele para não ficar muito frio. A gente vai sempre secar e aquecer o recém-nascido. Normalmente, a gente envolve ele com algum lençol ou com algum campo para garantir que ele consiga manter uma boa temperatura corporal. Além disso, na sala de parto, nada do ar-condicionado super frio. Então, a gente vai manter uma temperatura ambiente na sala de parto para que esse bebê não fique com hipotermia. A gente vai prevenir infecções. Como é que eu previno infecções? A gente vai usar calçado adequado, a gente vai usar EPIs adequados, a gente vai controlar como é que vai circular todo o material dessa sala, a gente vai controlar todo o ambiente para que a gente evite infecções desse bebê.
E a gente vai incentivar o aleitamento materno na primeira hora de vida desse bebê. Eu falei sobre isso também na outra live que eu fiz, mas vou repetir. Por que a gente incentiva o aleitamento materno na primeira hora de vida? O recém-nascido, quando ele nasce, depois da primeira hora de vida dele, ele tem a tendência a entrar em um sono profundo que pode durar muito tempo. Quanto antes ele possa receber esse leite materno, é melhor para ele. Por quê? Esse primeiro leite materno, colostro, na verdade, que é o que vem primeiro para esse bebê, é um leite rico em anticorpos. Então, ele ainda não tem anticorpo, tem pouquíssimos. E aí, a gente vai fazendo com que ele entre em contato com esses anticorpos e os adquira. Então, a primeira mamada desse bebê é como se fosse uma bomba de anticorpos para ele. Quanto antes a gente conseguir fazer ele entrar em contato com isso, melhor, porque a gente já melhora um pouquinho a capacidade imunológica dele. Então, a gente tem, para a gente fazer a primeira avaliação do bebê, que a gente faz quase que imediatamente quando ele nasce, é o índice de Apgar. Vocês já devem estar familiarizados com esse nome. O que é isso? Vão ser 5 características que serão avaliadas no primeiro e no 5º minuto de vida desse recém-nascido. Por que eu vou avaliar 2 vezes? Muitas vezes o bebê perde algum pontinho ou outro, por exemplo, na cor do bebê. É muito comum que o bebê nasça com as extremidades cianóticas. Porque é normal, como eu falei, a temperatura aqui fora é um pouquinho mais gelada do que dentro da barriga da mãe dele. Então, ele vai nascer com esse choque de mudança. Ele fica cianótico, depois de uns 5 minutinhos de vida ele já volta ao normal e aí já segue vida normal e a gente não precisa de ter nenhum tipo de ação muito forte. A gente realmente deixa com que ele se adapte naturalmente. Então, o índice de Apgar, lembrando, a gente vai fazer no primeiro e no 5º minuto de vida do RN. O que a gente vai observar? Frequência cardíaca, ou seja, coração, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Ela de carinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém, gente? Vou continuar. Então, aqui eu trouxe uma coisa um pouquinho mais detalhada. No índice de Apgar, cada uma dessas 5 características podem receber a pontuação de 0, de 1 e de 2. Gente, desliga o microfone, por favor. Deixa eu desligar aqui só um pouquinho. Vamos lá. Sem barulho de novo. Então, a gente pode receber pontuação de 0, de 1 e de 2. Quando é que eu vou receber pontuação 0 na frequência cardíaca? Então, frequência cardíaca, eu vou avaliar batimentos por minuto desse recém-nascido. Se esse recém-nascido não tem batimento cardíaco, ele vai estar ausente. Então, ele vai receber pontuação 0. Quando ele não tem alguma característica, a gente coloca 0. Gente, para quem só conseguiu entrar agora, estou no comecinho da aula, essa aula está gravada, eu vou postar no YouTube para quem não conseguir pegar tudo, para quem não puder ficar até o final, tá certo? Estamos falando sobre índice de Apgar. Então, frequência cardíaca, esse bebê está com frequência cardíaca ausente, o que é isso? O coração dele não está batendo, ele não tem batimentos, ele vai receber pontuação 0. Ele tem a frequência cardíaca, mas ela está lenta, ela está abaixo de 100 batimentos por minuto, ele vai receber 1 de pontuação. E se está normal, acima de 100 batimentos por minuto, ele vai receber 2 de pontuação. Ah, professora, mas acima de 100 batimentos por minuto já não é taquicárdico? Não. Para o recém-nascido, não. Para a gente, adultos, já sim. Mas os batimentos cardíacos de um recém-nascido são mais rápidos do que de uma pessoa normal. De uma pessoa adulta, no caso. Normal todo mundo é. Então, o esperado para um recém-nascido é que ele tenha mais de 100 batimentos por minuto. Esforço respiratório, como é que vai estar a respiração desse recém-nascido? Gente, eu vou deixar todo mundo mudinho, tá? Para não fazer muito barulho e não atrapalhar.
Esforço respiratório. Esse bebê está conseguindo respirar, ele está fazendo esforço para respirar. Se ele não tem respiração, ele significa que está ausente, então vai receber de novo nota 0. Se esse esforço respiratório está irregular, ele tem um chorinho fraco, quase como se fosse um gemido, ele vai receber nota 1. Se ele tem um esforço respiratório bom, a respiração está forte, está normal, está respirando normal como um bebê deve ser, ele vai receber nota 2, tá excelente. Tônus muscular, o que é isso? O bebê quando nasce, ele nasce meio que se esperneando, ele consegue dobrar e esticar as perninhas. Se ele está totalmente flácido, ele está lá molinho, não tem esse tônus muscular, ele está em flacidez total, vai receber nota 0. Se esse tem alguma flexão de membros das extremidades, tá dobrando, mas tá pouquinho, dobra mais assim, mais lentamente, nota 1. Se ele tem uma boa movimentação dos membros, ele vai receber nota 2. Irritabilidade reflexa. Esse bebê não tem nenhum tipo de reflexo, esse reflexo está ausente, nota 0. Se ele tem algum tipo de reação, faz uma caretinha, nota 1. Se esse bebê está chorando ou dando algum espirro, tendo um reflexo assim um pouco mais forte, nota 2. E a coloração da pele dele. Se esse bebê tiver cianótico ou pálido, o que é cianose ou palidez? Palidez, todo mundo sabe, né? A gente fica com a pele mais branca mesmo, sem coloração, sem esse rosadinho que a gente sempre tem. E os bebês têm mais ainda. Cianótico, o bebê vai estar roxinho. Normalmente, por que acontece? Tanto a palidez quanto a cianose. Provavelmente muita gente já fez isso, principalmente quando é criança. A gente pega uma fitinha, pega um fio, alguma coisa do tipo, e amarra o nosso dedinho, amarra com força. O que vai acontecer? Nosso dedo vai começar a ficar roxo. Por quê? Porque você cortou a circulação para aquele local. A partir do momento que não passa mais sangue, também não passa mais oxigênio. Então, pode acontecer de ficar roxinho quando a gente não tem muito sangue circulando nesse local. Muitas vezes nos bebês é comum por causa dessa queda da temperatura. Então, como fora do corpo é mais geladinho, o corpo tende a acumular o sangue que está circulante nos órgãos vitais, coração, pulmão, cérebro, porque a gente precisa deles obrigatoriamente para viver, e deixa as extremidades um pouquinho mais de lado. Então, se o bebê está totalmente cianótico ou totalmente pálido, ele vai receber nota 0, porque isso não é uma coisa boa. Se esse bebê está completamente rosado, está bem com carinha de saudável, nota 2. Se esse bebê está mais ou menos, ele está com o corpo rosado, mas as extremidades dele, pontinha de dedo, as mãos, os pés, normalmente os lábios, a língua também podem estar cianóticos, ele vai receber nota 1. Como é que a gente pode fazer para a gente decorar um pouquinho mais fácil, não ter que decorar cada uma dessas características de forma isolada? A gente tem cinco características que eu vou avaliar com o índice de África. De novo, no primeiro e no 5º minuto de vida desse recém-nascido. Características são frequência cardíaca, então coração, esforço respiratório, pulmão, tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração, a cor. Quando é que esse recém-nascido vai receber nota 0? Quando essa característica que a gente estiver avaliando está totalmente ausente. Então, está totalmente ruim, está ausente, é 0. Se ele está muito bom, então assim, tá padrão ouro, respiração acima de 100, e aí, independente dos tópicos, mas se ele está no máximo que a gente espera, nota 2. Se ele não está nem ausente, nem também está ao máximo, se pode ficar melhor, nota 1, tá? E aí a gente vai avaliar. No final de tudo, eu vou somar todos os pontos e vou comparar. Se esse bebê recebeu nota de 0 a 3, ele está em sofrimento grave. Se ele recebeu nota de 4 a 6, ele está em sofrimento moderado, intermediário. Se ele recebeu nota de 7 a 10 pontos, ele não tem dificuldade para se adaptar na vida extrauterina. Então, esse bebê está tranquilo, está normal, está saudável. Fizeram uma pergunta mais cedo. Vou repetir aqui porque foi interessante. Se, por exemplo, no primeiro minuto de vida, eu percebo que o meu bebê está com frequência cardíaca ausente, recebeu nota 0, esforço respiratório ausente, recebeu nota 0. Esse bebê basicamente não está respirando, o coração dele não está batendo. Eu vou esperar até o 5º minuto de vida para reavaliar, para então tomar algum tipo de medida? Não vou.
Por quê? Porque se muitas vezes esse bebê tá sem batimento do coração, tá sem respiração, e eu vou esperar até o 5º minuto, eu posso não conseguir mais trazer esse bebê de volta à vida, e aí a gente perde ele. Então, dependendo do caso, dependendo da característica, dependendo da nota que ele receber, a gente vai esperar até o 5º minuto. Em outros casos, a gente vai já levar para reanimação, já tomar as medidas cabíveis no 1º minuto mesmo. Limite, tá, gente? Onde eu tava? Muitas vezes a gente já, óbvio, não começa a primeira medida, não é a reanimação. Por exemplo, esforço respiratório tá pouco, tá ausente. A gente primeiro faz, aí sim é indicado, a gente faz a aspiração das vias aéreas, para garantir que o ar consiga entrar. Então, a gente, dependendo de como que vai estar a situação desse bebê, que a gente vai saber como é que a gente vai encaminhar ele, como é que vai ficar o quadro dele. Mas, via de regra, a gente faz no 1º e no 5º minuto de vida, tá? Aqui eu coloquei só uma questão. Oi. E essa classificação, ela tem uma ordem e uma quantidade de 0 a 5, ou já vem prescrito para a gente essa ordem de classificação do 1º ao 5º minuto? Isso, espera só um pouquinho que eu explico de novo. Vamos lá. Essa classificação é o índice de Apgar. Então, a gente vai avaliar esses 5 pontos. Precisa ser especificamente nessa ordem? Não. Eu posso avaliar, por exemplo, primeiro a coloração, depois a irritabilidade reflexa. E isso, normalmente, é uma coisa já bem automática, bem espontânea. A gente faz essa avaliação, o bebê nasce, já é meio que automático, todo mundo já olhar esses parâmetros, porque se tiver algum problema neles, pode ser indicativo da gente precisar levar ele para algum tratamento. Por exemplo, como eu falei, para a aspiração das vias aéreas. A pontuação é sempre 0, 1 ou 2. Para conseguir lembrar mais fácil, 0, o parâmetro está ausente. 2, o parâmetro está muito bom. E 1, ele não está ausente, mas ele ainda pode ficar melhor. Deu para entender? Entendido, gente? Então, beleza, vou continuar, tá? Eu trouxe aqui uma questão, é uma questão de residência de enfermagem, mas ela cabe aqui no nosso assunto, então eu trouxe para a gente só ter um exemplo de como é que a gente vai avaliar. Então, eu tenho aqui um recém-nascido que o enfermeiro observa na primeira avaliação. O que é a primeira avaliação? Na primeira hora de vida dele, ele avaliou o índice de Apgar e observou a ausência do esforço respiratório. Como eu falei, quando eu estou com ausência do parâmetro, ele vai receber que nota? Nota 0. Então, aqui, esforço respiratório, ele já não tem nota. Percebeu que não precisa estar na ordem, lá na minha tabelinha que eu trouxe, frequência cardíaca estava primeiro. Aqui a gente já olha primeiro esforço respiratório. Não necessariamente precisa ser nessa ordem, mas precisa ter esses 5 parâmetros. Então, esforço respiratório, nota 0. Frequência cardíaca superior a 10 batimentos. Então, tá ótimo. Nota 2. Tônus flácidos, ou seja, ele não está tendo nem a movimentação fraquinha dos membros, então a nota 0, tá ausente de tudo. Careta ao reflexo de irritabilidade. Não está totalmente ausente esse reflexo de irritabilidade, mas também não está com espirro, com um choro super forte. Está fazendo uma caretinha. Se não é nem ausente, nem 100%, é nota 1. E a cor corporal, ele está rosa com extremidades cianóticas. Então, de novo, ele não está totalmente cianótico para a gente dar nota 0, mas também não está totalmente rosado. Então, a gente vai dar nota 1 de novo. Somei todas. Esforço respiratório, ele ganhou 0. Frequência cardíaca, ele ganhou 2. Careta ao reflexo, ele ganhou 1. Tônus flácido, 0. E cor corporal rosa com extremidades cianóticas, 1. No final, deu 4. Então, resposta certa, letra B. Ele está com 4. Se eu trouxesse ele estaria normal, estaria saudável, sofrimento grave ou sofrimento intermediário? Intermediário?
Sofrimento moderado. Por quê? O grave é de 0 a 3, moderado de 4 a 6. Passou de 7, a gente pode considerar que ele está saudável, sem dificuldade para se adaptar à vida extracorpórea. Gente, para quem está perguntando se precisa gravar essa pontuação de 0, 1 e 2 é importante saber sim. Essa outra, caso vocês forem trabalhar nesses locais, quando vocês forem fazer estágio, vocês já meio que pegam ela de cabeça porque já é automático. Para a prova, saibam os parâmetros, saibam como que a gente avalia esses parâmetros, tudo bem? Então, outras medidas que a gente vai realizar nessa assistência imediata ao recém-nascido. Pinçamento e secção do cordão umbilical. O que é isso? Quando o bebê nasce, o bebezinho fica aqui na minha mão, mas tem um cordão ainda ligando ele à placenta, que era por ali que ele recebia os nutrientes vindos da mãe, quando ele estava dentro do útero. Então, ele ainda fica com o cordão umbilical, que é aquele que depois a gente corta e fica só com o cotinho umbilical para a gente cuidar e ele cair. Tem que meter. Gente, o microfone. Vamos lá. Cordão umbilical. Dentro desse cordão umbilical, eu trouxe uma foto aqui para vocês, a gente tem 2 artérias e uma veia presentes. Ou seja, esse bebê recebe sangue por ali também. Então, o que é o padrão ouro que a gente tem do pinçamento do cordão umbilical? Se por ele passa sangue, eu posso esperar com que termine de passar tudo que ele tem para receber para antes clampear esse cordão umbilical. Então, o bebê nasceu totalmente saudável, índice de Apgar 9 no primeiro minuto, 10 no quinto minuto. A gente vai esperar, a gente vai tocar nesse cordão umbilical e vai esperar ele parar de pulsar. Parou de pulsar, a gente clampeia e corta, pinça e faz a secção. Por que eu tenho que esperar com que ele pare de pulsar para fazer esse clampeamento? Isso garante que ele vai receber a maior quantidade de aporte sanguíneo que seja possível e com isso a gente evita que esse bebê tenha anemia ferropriva para o resto da vida. A gente não vai evitar com certeza, mas é uma das medidas para prevenir. Então, anemia ferropriva é anemia por deficiência de ferro. Se a gente faz o clampeamento tardio do cordão umbilical, a gente consegue prevenir essa anemia até esse bebê chegar à vida adulta. Tudo certo? Identificação do recém-nascido. Toda vez que o bebezinho nasce, muitas vezes ele precisa ser levado para longe da mãe dele. Então, a gente vai colocar sempre uma identificação nele, com o nome da mãe e o registro. Por que a gente vai colocar o registro? Porque muitas vezes a gente tem mãe com nome e sobrenome exatamente igual. Então, a gente vai colocar o nome da mãe, registro, data e hora do nascimento e sexo do recém-nascido. Não necessariamente, e principalmente quando o bebê está saudável, a gente precisa separar ele da mãe. Mas, por exemplo, no caso que eu falei, se o bebê recebeu o índice de Apgar número 3, ele não tem respiração, não tem frequência cardíaca, eu não vou, voltando ao cordão umbilical, eu não vou esperar esses, por exemplo, 5 minutos para o cordão umbilical parar de pulsar para eu poder clampear. Por quê? Preciso o mais rápido possível levar esse recém-nascido para um lugar para realizar a reanimação. Então, se eu preciso tomar algum tipo de medida com esse recém-nascido, eu não espero o cordão parar de pulsar. Mas eu tento esperar o máximo possível, uns 30 segundos a 60 segundos, dependendo do caso. O bebê está saudável, eu vou esperar parar de pulsar. Pode demorar até uns 5 minutinhos aí. Vitamina K. Para que serve a vitamina K? A gente vai administrar 1 miligrama de vitamina K em todos os recém-nascidos para prevenir doenças hemorrágicas. Eu vou falar dela com mais detalhes já. Eu trouxe a vitamina K para falar para vocês. A eritromicina 0,5% ou nitrato de prata 1% a gente vai usar para evitar uretrite gonocócica ou gonorreia, né? E a gente vai determinar medidas antropométricas. Vou detalhar algumas desses parâmetros aqui mais pra frente para vocês. Vitamina K. Se eu tenho deficiência da vitamina K, isso pode me gerar doenças hemorrágicas, hemorragias, decorrentes da não ativação das proteínas dependentes da vitamina. Qualquer pessoa pode ter doença hemorrágica, qualquer pessoa pode ter deficiência de vitamina K?
Pode, mas o recém-nascido ele é mais suscetível a essa doença porque ele tem níveis mais baixos dos fatores de coagulação e menos reserva de vitamina K. Então, por esse motivo, todos os recém-nascidos de forma rotineira devem receber vitamina K para profilaxia da doença hemorrágica, para evitar que ele tenha doença hemorrágica. Qual vai ser a dosagem? 1 miligrama por via intramuscular, na coxinha dele. Existem alguns pais que podem se negar a receber essa medicação por via intramuscular. É direito deles. Caso eles se neguem e não autorizem a gente fazer essa administração, a gente vai indicar a vitamina K por via oral, mas a gente vai fazer ela, não é dose única, como é a via intramuscular. Ela vai ser por diversas doses, mais de uma dose ela vai ter que fazer. Então precisa de um pouco mais de disciplina para que o tratamento seja efetivo. Nitrato de prata eu vou falar só mais pra frente. Espera só um pouquinho que eu já vou detalhar para vocês, tá? Estão perguntando se ele é só em parto normal ou se faz em todos. A conferência online aqui... Gente, a conferência aqui pode durar só 40 minutos ou pode durar mais. A que eu fiz de manhã não cortou com 40 minutos. Depende do meu próprio aplicativo. Se ela continuar com 40, depois de 40 minutos, a gente vai seguir. Se ela cortar com 40 minutos, a gente faz um intervalinho de 10 minutos e volta depois, tá? Eu aviso vocês se vai passar ou se vai continuar. Vamos lá. Vitamina K, ficou alguma dúvida? Eu vou passar para o nitrato de prata. Só um pouquinho, gente. Se for algum assunto que ainda não tá aqui na aula, vocês esperem até o final que eu falo sobre ele, tá? Vamos só continuar aqui seguindo essa ordem pra gente não fazer confusão, tá bom? Vitamina K, alguma dúvida? Deixa eu tomar minha aguinha. Oftalmia neonatal. Então, a gente tinha como regra em todos os recém-nascidos de via de parto natural ou por cesariana receber um clorídrio de nitrato de prata 1% com uma gota em cada olho. Para que isso? Para evitar uretrite gonocócica. Gente, tem gente levantando a mão aí. Vocês querem falar alguma coisa ou vocês estão só testando? Pode perguntar, gente, se vocês quiserem perguntar, tá bom? Vamos lá. Só que esse nitrato de prata, ele é um pouco agressivo. Então, ele pode, inclusive, causar e causa grande parte das conjuntivites neonatais. Então, a partir de 2017, as diretrizes nacionais da assistência ao parto normal trouxeram para a gente que sempre quando a gente estiver disponível eritromicina e tetraciclina, a gente vai utilizar elas no lugar do nitrato de prata. Se eu não tenho, eu vou continuar usando o nitrato de prata, para a gente conseguir evitar essa uretrite. Alguns países, para fora do Brasil, já não usam mais esse método. Por quê? Porque quando a gente faz um pré-natal bem feito, a gente consegue saber se essa mãe tem ou não uretrite gonocócica, tratar antes do parto, e a gente iria fazer só se a gente não souber, não tiver controle de cada mãe. Aqui no Brasil a gente ainda faz, então o método CREDE a gente ainda faz, com a diferença de que, se a gente estiver disponível, a gente vai usar ou a eritromicina ou a tetraciclina. Se eu não tenho, é nitrato de prata do mesmo jeito, e isso é a realidade de grande parte dos lugares. Nitrato de prata, uma gota em cada um dos olhos desse recém-nascido. Alguma dúvida? Em oftalmia neonatal, nitrato de prata? Então, eu trouxe aqui mais ou menos um resuminho do que a gente vai fazer com esse bebê. Quais são os cuidados imediatos desse recém-nascido. Primeiro deles, realizar o índice de Apgar no primeiro e no quinto minuto de vida sempre. Sempre. Professora. Rotineiramente. Oi? É porque aqui nos questionários, eles dão uma dúvida pra gente entre mulher, o sexo feminino e masculino. E aí é onde eu quero tirar essa dúvida. Qual dúvida? Do nitrato de prata. Pois é, em grande parte dos lugares se pinga 2 gotas na vagina das meninas que nascem.
É isso? Isso, essa minha dificuldade, porque nas perguntas, ele me pergunta entre homem e mulher, e eu quero aprender no sexo feminino e no sexo masculino. Sexo masculino, uma gota em cada olho. Sexo feminino, de forma rotineira, é comum que se pingue 2 gotas de nitrato de prata. O que o Ministério da Saúde traz pra gente? Uma gota em cada olho, independente se é homem ou mulher. Então, muitas vezes se pinga para tentar evitar a uretrite gonocócica. Na diretriz do Ministério da Saúde, é só nos olhos, tá? Então, a gente vai usar isso para as regras. Como é o que está falando no Ministério, só nos olhos. Mas depende muito do lugar. Em muitos lugares, nas meninas, se pinga 2 gotas na vagina. Nos homens, só nos olhos também. Entendido? Essa atribuição, ela é do técnico de enfermagem? Não. Na maioria das vezes, quem faz isso é o enfermeiro. Depende da rotina do hospital. Ok? Positivo. Mas pode ser feito também. Então, vamos lá. A gente vai fazer índice de apga no primeiro e no 5º minuto de vida rotineiramente. Tem questão que vai fazer no primeiro e no 7º minuto de vida. No 0 e no 10º minuto de vida. Não é, tá? Primeiro e 5º minutos de vida. A gente não faz a aspiração orofaringiana e nem nasofaringiana. Nasal e oral sistemática do recém-nascido saudável. Antigamente também era feito, qualquer bebê que nascia, a gente já pegava o aspirador e aspirava a boca e nariz desse bebê. Atualmente a gente não faz em bebê saudável. A gente só faz se tiver indicação para isso. Se tiver algo me indicando que tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas dele. A gente vai estimular as mulheres a terem contato pele a pele imediato com a criança logo após o nascimento. Sempre, quase sempre. Por que não sempre? Porque se eu preciso reanimar esse bebê, eu vou ter que tirar ele de perto da mãe, não vou conseguir fazer esse contato pele a pele imediatamente. Mas eu tenho um recém-nascido saudável, a gente vai estimular contato pele a pele entre mãe e criança. Por quê? Isso ajuda a manter a temperatura corporal. Isso ajuda a criar um vínculo entre mãe e bebê. Isso ajuda na criação de anticorpos, ajuda em diversos parâmetros. Nesse momento, já do contato pele a pele, a gente já vai tentar estimular o início do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida. Como a gente já falou, a gente idealiza que no padrão ouro, esse bebê receba a primeira amamentação antes da primeira hora de vida, durante a primeira hora de vida dele, antes de completar essa 1 hora. Então, a gente vai fazer o contato pela pele e já estimular esse aleitamento normalmente. Essa semana, eu vi um vídeo, se vocês quiserem, vocês podem até procurar, mas é que eu vi no Instagram, tá? Eu não tinha como salvar. Como salvar o vídeo para fazer. Mas um videozinho do bebê como se fosse caçando a mama. O profissional só colocou o bebezinho em cima do colo da mãe e ele foi fazendo como se fosse uma cacinha mesmo da mama. Foi procurando e achou sozinho o local que ele tinha que mamar, como que ele tinha que fazer. A gente vê que é uma coisa realmente natural, a gente só precisa estimular para que isso aconteça. Então, como eu falei, a gente vai evitar a separação entre a mãe e o filho na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina, como, por exemplo, para pesar, para medir e dar banho. A não ser que a própria mãe solicite isso ou que a gente realmente precise de cuidados imediatos. Cuidados imediatos são aspiração de vias aéreas, reanimação ou algo do tipo. Se eu preciso pesar esse bebê, eu posso esperar para que ela tenha primeiro o contato pele a pele e depois eu vou pesar ele. Esse bebê não vai sofrer uma diferença de peso daqui a 1 hora. Então, a gente pode esperar para pesar, pode esperar para medir, pode esperar para aferir perímetro cefálico, que não vai fazer mal. É mais importante o contato pele a pele com a mãe nesse primeiro momento do que a gente fazer as medidas antropométricas. Num segundo momento, esse bebê já foi mantido em contato com a mãe dele, já teve a primeira hora de vida seu aleitamento materno. A gente vai fazer as medidas antropométricas. Que medidas são essas? A gente vai registrar circunferência cefálica, perímetro cefálico, temperatura corporal e peso após a primeira hora de vida. Como é que eu vou avaliar a circunferência cefálica?
eu tenho na minha cabeça aqui em cima osso frontal, ossos parietais e osso occipital. Eu vou pegar uma fita e vou colocar do osso frontal até lá atrás no osso occipital. Simples, tá? Alguma dúvida, gente? Vou passar para o próximo. Outro tipo de avaliação que a gente pode ter desse recém-nascido, para a gente já conseguir saber se ele nasceu 100% saudável, eu só tenho ali algum toque que eu tenho que ter um pouco mais de atenção. Primeira coisa, a gente vai avaliar a idade gestacional. Qual que é a idade gestacional ideal para que o bebê nasça? De 37 semanas a 41 semanas e 6 dias. Então, oi? Então, ela tá com 38 semanas, tá com 40 semanas, tá com 41 semanas, ela tá a termo, ou seja, tá no tempo correto, no tempo que é saudável o nascimento. Completou 42 semanas, já deixa de ser. Então, antes das 37, de 36 semanas a 6 dias, a gente vai chamar de pré-termo, ou como a gente conhece mais rotineiramente, como prematuro. Por que prematuro? Porque ele ainda não está maduro o suficiente para a vida extrauterina. Não está na idade ideal. Então, abaixo de 36 semanas e 6 dias. Então, ele está com 36 semanas e 5 dias, ele é PT. Completou 37, AT. E recém-nascido pós-termo, como eu falei, passou de 42 semanas, completou 42 semanas, ele já é pós-termo. 41 semanas e 6 dias, ele ainda pode nascer tranquilamente, ainda é AT. Completou as 42 semanas, ele é pós-termo. Normalmente, quando o bebê completa as 42 semanas, a gente faz ou a indução do parto ou a cesariana. Por quê? Se o bebê ficar mais tempo do que ele deve dentro da barriga, por exemplo, o bebê já completou o tempo que ele tinha de desenvolvimento intrauterino, ele continua lá dentro, ele não nasce, não inicia os mecanismos de parto. A gente precisa retirar esse bebê porque ele pode entrar em sofrimento fetal, ele pode diminuir o batimento cardíaco, ele pode entrar em contato com o mecônio. Então, a gente, depois das 42 semanas, depende do profissional, mas é feito ou a indução ao parto ou a cesariana. E o peso do bebê. Professora, só uma dúvida. Oi. Por exemplo, vamos supor, é importante ter essas 37 semanas a 41 semanas e 6 dias? Importante como assim? Por exemplo, vamos supor, o RN a termo, a classificação dele para o nascimento de uma boa estação, de uma criança rosada, com todos aquela ordem lá, aquelas 5 ordens lá. Ela é um atermo, não é isso? Não, aí são duas coisas diferentes. Lá é um índice de Apgar. A gente vai avaliar os parâmetros. Ali a gente vai receber uma pontuação de 0 a 10, índice de Apgar. E aqui eu vou classificar a idade que esse bebê nasceu. Muitas vezes a gente fala que a mãe está com 1 mês, 2 meses, 3 meses de gestação, mas aqui a gente chama nas semanas. Então, esse bebê vai estar no período adequado para nascer quando a mãe dele já passou das 37 semanas, já completou 37 semanas e antes dela completar 42. Isso. Mas, assim, é importante ter esses 37 semanas e 41 semanas e 6 dias? Isso é importante, os 6 dias? Sim, porque se você não tem os dias, você já pula de 41 semanas para 42. 42 já não é mais a termo. 41 semanas e 6 dias é. Isso. Aí o que acontece? Vem uma pergunta dessa no grau e ela não especifica qual é. Ela me pergunta, o RN a termo é aquele nascido entre. A palavra entre não me dá uma certeza. De 37 e 41 semanas, beleza? Mas olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Entre 37 e 41, ainda não completou 42. Então, continua certo. Não, então a minha dúvida é essa. Porque em todas as videoaulas, em tudo que eu estudo esse tempo, ele sempre me dá 37 a 41 semanas e 6 dias. Entendeu? Mas eu sei que tem o entre.
Então, assim, pode ser que não tenham 6 dias me perguntando. Eu vou acertar, sendo que seja 37 a 41 semanas, beleza? Sim, Mas... você vai estar errada se você falar que é 42. Completou 42, Não, já não é mais. eu tô entendendo, professora. Mas, assim, é porque é tão, assim, cobrou tanto da gente que nesse momento de finalização do curso não pode errar, e sendo que não tem uma pergunta, assim, certíssima. 37 semanas e 41 semanas e 6 dias, entendeu? Não dá aquela ajuda pra gente. É só nessa dúvida, assim. Eu Mas sei que eu estudei. A senhora tá me entendendo, né? Uhum. É bom tirar essa dúvida. E a pergunta que não existe 6 dias, em momento algum dos questionários, em momento algum de avaliação, porque foi o tempo todo, 37 semanas ou 41 semanas e 6 dias. E nunca vem esses 6 dias. Eu falo, gente, cadê a conclusão dessa pergunta? Pois é, só que continua certo, tá bom? Até 41 semanas continua certo, tá bom? Só tomar uma aguinha aqui. Então, mais alguma dúvida sobre idade gestacional? De 37 semanas até 41 e 6 dias a termo. Abaixo das 37 semanas, ou seja, até 36 semanas e 6 dias, pré-termo. Após 42 semanas completas, passou disso porque tanto, ele é pós-termo, tá bom? A criança, o ideal sobre o peso é que ela nasça acima de 2,5 kg e abaixo de 4,5 kg. 2.500 gramas ou 4.500 gramas. Uma criança que nasce abaixo de 2,5 kg ou 2.500 gramas, ela é considerada de baixo peso. Se ela nasceu abaixo de 1.500 gramas ou 1,5 kg, ela é considerada de muito baixo peso. E abaixo de 1.000 gramas, ela é extremo baixo peso. Então, é importante também saber sobre essas medidas. Normalmente, a tendência é que quanto mais precoce seja esse parto, por exemplo, está com 35 semanas, a tendência é que o bebê tenha um pezinho um pouco menor, porque ele ainda não estava no peso adequado o suficiente para que ele venha à vida extrauterina. Alguma dúvida? Vou mostrar mais para frente o gráfico, tá? Sobre o peso dos recém-nascidos. Vou colocar ele na frente. Aqui eu trouxe para vocês, e lá no Google Classroom, eu mandei esse mesmo link da caderneta de saúde da criança. Eu vou colocar ela aqui para vocês, vou compartilhar com vocês. Espera só um minutinho. Estão enxergando aqui a caderneta de saúde da criança? Aqui eu tenho a caderneta. Essa aqui é a do menino, mas a única diferença é a cor da capa, tá? O resto é tudo a mesma coisa. Essa primeira parte dela, que o fundo dela é verdinho, é só informação para os pais, sobre o crescimento, sobre a alimentação, sobre a amamentação, sobre tudo, tudo informação para os pais. Quando a gente desce e passa para a segunda parte dela, ela tem o fundinho já um pouco mais azul. Já estamos aqui nele, ó. Aqui são informações para os profissionais, tá? Sobre também tudo da criança. Então, aqui, registros que a gente vai fazer. Se a criança nasce, a gente vai colocar como é que foi o pré-natal dela, como é que foi feito, se foi feito de forma adequada, quantas consultas, se fizeram exames, se fez a suplementação de ferro, se fez vacina, tudo como foi o pré-natal a gente vai colocar. E aqui os dados do bebê, que dia que ele nasceu, como que ele nasceu, o parto foi cesáreo, o parto foi normal, com que idade gestacional essa mãe estava, todos esses dados a gente vai colocar aqui. Descendo um pouco mais, a gente vai chegar onde eu quero falar com vocês. Esse local aqui é importante também. Aqui, normalmente fica aqui tá uma embaixo da outra, mas fica uma do lado da outra, porque aqui está em PDF. Mas aqui a gente também tem algumas ações que as crianças já têm que ser capazes de fazer, e aqui embaixo a idade que elas têm, de 0 a 12 meses. Então, a gente já consegue acompanhar também o desenvolvimento dessas crianças. Aqui, também a mesma coisa.
E aqui mais para baixo a gente vai ter os gráficos, que é muito importante que a gente saiba. Aqui eu vou realizar o registro das medidas antropométricas. Vou colocar a data que eu estou acompanhando esse bebê, que eu estou medindo ele, a idade que ele está, o peso. Então a gente já começa com as nossas medidas. O que eu vou ter nessas medidas? Peso, estatura, ou seja, a altura, o comprimento desse bebê, perímetro cefálico, perímetro da cabeça dele, e IMC, índice de massa corporal. Vou mostrar um de cada vez, tá? Aqui embaixo a gente tem os gráficos. O ideal é que o meu recém-nascido, a minha criança, esteja entre a linha vermelha, entre as duas linhas vermelhas e seguindo o padrão da linha verde. Essas linhas vermelhas a gente chama de score -2, a de baixo, e +2, a de cima. O bebê tem que estar entre essas duas. Então aqui, por exemplo, deixa só eu aceitar o pessoal aqui. Aqui, por exemplo, na idade de 0 meses, ou seja, esse bebê acabou de nascer, o perímetro cefálico dele tem que estar entre 32 e 37 centímetros, tá? Entre esses dois está normal. Passou de 37, está um pouco maior do que deveria, abaixo de 32 também está um pouco menor. Aqui a gente vai sempre colocando nas consultas que a gente tiver de acompanhamento de CD, crescimento e desenvolvimento. Então, com 1 mês, eu venho aqui e marco. E eu vou olhar se está dentro dos scores -2, +2 ou se está fora. Se está fora, a gente já vai caminhando para tentar descobrir o motivo do porquê está fora. Muitas vezes aqui no perímetro cefálico, quando ele está muito abaixo do ideal, pode ser indicativo de microcefalia, tá bom? O primeiro aqui, aliás, o próximo. Gente, consegui ligar naquele trem. Aqui, gente, a gente tem o peso. Então, perímetro cefálico de 0 a 2 anos. O peso, a gente vai fazer até os 10 anos de idade, da mesma forma. Aqui, entre os dois vermelhos, é onde eu quero que eles estejam. Então, o peso com 0 meses de idade, então, de um recém-nascido, vem aqui do 2,5 até o 4,5. Vai crescendo, vai passando. A linha preta é como se fosse o mais extremo ainda. Tá entre a vermelha e a preta, já é um sinal de atenção. Passou da preta, aí a gente já tem que realmente entrar com medidas para saber por que esse bebê está com esse alto ou baixo peso exacerbado. Aqui o gráfico de 0 a 2 anos de idade, aqui de 2 a 5 anos e aqui de 5 a 10 anos. Até essa criança completar 10 anos, a gente vai usar essa caderneta e vai medir ela. Aqui a gente tem o comprimento dessa criança, ou seja, a altura dela. Acabou de nascer, 0 meses. Gente, espera um pouquinho que eu vou tirar esse barulho. Acabou de nascer, a criança está com 0 meses. Então, ela vai estar de 46 a 54 centímetros. Da mesma forma, tem que estar dentro das linhas vermelhas, entre as duas, e seguindo mais ou menos o padrão da linha verde, tá? Aqui a gente tem de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos a gente também vai fazer, e de 5 a 10 anos a gente também vai fazer. Mais para baixo a gente tem o IMC, da mesma forma. A diferença é que aqui, como vocês já sabem, um pouquinho depois do nascimento, o bebê tem uma tendência de perder um pouquinho de peso. Então a gente também já inclui essa perda de peso aqui, tá ok? Gente, sobre o IMC, caso alguém não saiba calcular, como é que a gente faz? É simplesmente peso dividido por altura ao quadrado. Então, para quem não é muito bom de matemática, o que você pode fazer? Você pode simplesmente pesquisar IMC no Google, achar um site que calcule sozinho e ir lá e calcular. Para quem dá conta de fazer, você pode colocar peso dividido pela altura vezes a própria altura. Altura ao quadrado. Alguma dúvida quanto a isso? Gente, vocês não estão conseguindo me ouvir? Tá com algum problema aí? Fala pra mim. Eu tô ouvindo perfeitamente. Vocês estão conseguindo Tá ouvir? tranquilo. Então Tá ótimo. tá tudo.
Tá bom. Também tô ouvindo, tá tranquilo. Só desativei o microfone para não atrapalhar. Tá bom. Então vamos lá, nenhuma dúvida, né? Mais aqui para frente, a gente tem o IMC da mesma forma, do 0 até os 10 anos, os gráficos aqui separados. A gente também tem uma tabelinha, onde a gente vai encaixar o comprimento e a altura desse bebê e vai procurar o IMC aqui para ver se está tudo normal ou não, se está adequado para o peso dele ou não. E essa cadernetinha aqui é também onde a gente vai registrar as vacinas que a gente vai fazer, onde a gente vai registrar tudo. E essa caderneta aqui, ao contrário do que muita gente acha, tem que estar com o bebê até ele morrer, de preferência. Então, tem que ficar com essa pessoa, todo mundo tem que ter sua caderneta de saúde da criança, porque é importante. Grande parte das vacinas que a gente recebe na infância, a gente não repete mais. Então, é importante para a gente saber o que a gente já tem de proteção e o que a gente ainda não tem. Vocês voltaram os slides ou vocês ainda estão lá na outra aí para vocês? Voltou tudo, gente? Aí para os slides? Vocês estão conseguindo chegar aos slides de novo? Sim. Então tá bom, vamos continuar. Algumas características da pele que a gente comumente vai encontrar. Primeira delas, a lanugem. O que é a lanugem? Coloquei aqui uma foto nos bracinhos desse bebê. Esses pelinhos, como se fosse uma penugem que vai ter na pele desse bebê. Pode aparecer nas orelhas, membros superiores, membros inferiores, na face. Normalmente, quanto menor a idade gestacional, mais dessa lanugem vai estar presente. Quanto mais próximo do pós-termo, a gente vai ter um pouquinho menos. Ela serve para proteção da pele do bebê. A gente tem também, que também serve para proteção, o vernix caseoso. Coloquei aqui no foto também. Essa secreçãozinha branca, gordurosa e pegajosa que o bebê vai ter na pele, ela também serve para proteção. Serve para conseguir manter a temperatura adequada para esse bebê. O que é o ideal? Lembra que eu falei sobre não afastar o bebê da mãe no primeiro momento de vida, principalmente para pesar a medida da mãe? Oi? Vamos lá. Principalmente para pesar a medida da banho. Sobre o banho, a orientação, inclusive, que a gente tem é que a gente espere 24 horas de vida do nascimento desse bebê para a gente dar o primeiro banho, justamente por causa do vernix caseoso. Isso aqui é importante para a proteção da pele desse bebê. Então, a gente espera esse período e aí, nesse período, o bebê vai absorver uma parte desse vernix caseoso. O que ele não conseguir absorver, a gente vai retirar no banho mesmo depois de 24 horas de vida. Mas é importante a gente esperar esse período porque é parte importante da proteção da pele desse bebê. Milho facial ou milho sebáceo. O que é isso? Só um minutinho, professora. Então, a pele desse RN, ele vai ser a termo, né? Quando ele chegar a ter esse vernix caseoso? Sim, nem todos vêm com a mesma quantidade. Alguns vêm com mais, outros vêm com menos. Normalmente, o nome é vernix mesmo? Vernix. Vernix, tá. Sim. Normalmente, quando eles vêm com um pouquinho mais, eles estão um pouquinho mais novinhos. Quanto mais velhos eles vão ficando, menos eles vão vir com. Mas bebê a termo tem as duas também, tá bom? Tá. Milho facial ou milho sebáceo. São esses pontinhos, essas pápulas brancas que podem aparecer para esse bebê. Normalmente no cantinho do nariz, podem aparecer aqui nos olhos também, aqui no nariz, como nessa foto que eu coloquei, como nessa aqui. São glândulas que ficam obstruídas por causa de alguma coisa que possa estar obstruída, mas são as glândulas obstruídas, tá certo? Pontinhos brancos vão ser gerados. Cianose local é comum também, como eu falei. O bebê nasce, lá dentro da barriga é bem mais quentinho. Então, ele vai ficar rosado. Esse bebê, por exemplo, na foto, ele tá saudável. A gente consegue ver que ele tá bem rosadinho,
Mas as mãos e os pezinhos dele estão arroxeados. Isso é normal. Normalmente, depois de um certo período de vida, depois que a gente aquece ele, depois que a gente seca ele, a tendência é ele ficar todo rosadinho. E a gente tem a mancha mongólica. O que é mancha mongólica? Essa manchinha roxa que normalmente aparece no saco do bebê. Também é normal, não tem tratamento, não tem preocupação, tá certo? Sobre icterícia. A icterícia ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica. Ela apareceu depois das 48 horas de vida do bebê. É comum que apareça entre 48 e 72 horas de vida. Normalmente o tratamento que a gente faz é colocar esse bebê em fototerapia. O que é icterícia? Para quem ainda não sabe, é quando o bebê está com a pele ou com os olhos, por exemplo, amarelados. É comum pelo excesso de bilirrubina no sangue, tá? Mas também pode ser patológica, depende do caso. Tem que ser avaliado individualmente. Então, professora, para essa icterícia ela ser uma condição patológica, esse RN tem que apresentar 24 horas depois de vida? Se ele apresentou entre 48 e 72 horas depois das 48 horas, ela é normal. Normalmente ela vai passar com um banho de sol, com alguma coisa. Se ele apresentou antes, a gente precisa de um acompanhamento mais de perto para saber por que é. Pode não ser por nada de mal, mas também pode ser. Então tem que ter um acompanhamento individual. Professora, Oi. essa icterícia, o bebê geralmente já nasce com ela ou aparece depois do nascimento, algumas horinhas depois? Aparece depois do nascimento, tudo bem? Tá até assim. Uhum. Quando ela é normal, que não é com nenhum problema, nada do tipo, depois de 42 horas de nascido, 2 dias. Mas aparece depois do nascimento, tá? Isso não é motivo de internação, de... Depende. Muitas vezes o bebezinho fica internado mesmo, fica naquela câmara que tem... Peraí, gente, que eu vou tirar o som. Fica naquela câmara que tem uma luz. Aquilo ali é fototerapia. É como se fosse a luz mesmo concentrada. Banho de sol também resolve, só que lá é um pouquinho mais intenso. Alguns bebês, eu conheço alguns que já ficaram internados porque só o banho de sol não estava resolvendo, precisou internar para fazer essa fototerapia. Mais alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Obrigada. Então, vamos lá. Passamos da fase do recém-nascido, já avaliamos. Meu bebê tá bem, tá vivo, conseguiu seguir a vida. O que a gente vai fazer agora até ele deixar de ser uma criança? Acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Quando eu falo de desenvolvimento, eu tô falando de intelectual. Quando o bebê consegue, por exemplo, repetir palavras, começa a engatinhar. É intelectual. E crescimento, a gente está falando realmente do tamanho corporal, aumento do tamanho corporal. Esse crescimento acaba quando a gente tem o término do aumento da altura dessa criança. Quando ele chega numa altura que ele já se estabiliza, ele parou de crescer. Ele é um processo dinâmico e contínuo. Então, a gente passa por um crescimento da concepção, desde o nascimento até o final da vida. O nosso crescimento vai ser influenciado por fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Que são fatores intrínsecos, são fatores internos que a gente não tem como modificar. Por exemplo, a minha genética. Vamos supor que o meu pai tem 1,60 m, minha mãe tem 1,40 m. Dificilmente, quase que impossível, eu vou ter, por exemplo, 1,80 m de altura. Então, são coisas que eu não consigo mudar. Dependendo da minha genética, eu vou ter uma altura já esperada. E fatores extrínsecos, são fatores ambientais. Principalmente, abaixo dos 5 anos de idade, são os fatores extrínsecos que vão ter uma influência maior sobre o crescimento das crianças. Que fatores são esses? A alimentação, principalmente a alimentação. Presença de doenças. Se essa criança fica muito doente, dependendo da doença, isso vai afetar o crescimento dela. Pode deixar ela um pouquinho menor do que ela poderia ficar. Cuidados gerais, se essa criança é maltratada, se essa criança está em um ambiente de violência, se essa criança sofre violência,
se essa criança é mal cuidada, se essa criança não toma banho, se ela é deixada suja, se o local que ela está é sujo, não é bem cuidado. Então, tudo isso vai influenciar, é o que mais vai influenciar o crescimento das crianças menores de 5 anos, tá certo? Professora, eu como uma técnica de enfermagem, qual a atribuição de qualidade para eu ter palavras sábias quando eu fazer uma anamnese numa mãe dessa? Se não tiver dentro da revisão, a senhora pode falar e eu vejo isso em outro momento. É só Não, mesmo eu vou porque explicar. é um momento que eu estou passando. O técnico de enfermagem, quando ele está no centro de saúde fazendo a anamnese do paciente, ele vai aferir as medidas antropométricas. Na maioria das vezes ele já marca lá no gráfico, então ele consegue ver se essa criança está menor ou está maior do que o esperado. E aí a gente tem que primeiro investigar, saber por que é. Vou dar um exemplo que é clássico, mas assim, clássico mesmo, que a gente encontra todos os dias no centro de saúde. Você está avaliando uma criança de, por exemplo, 4 meses de idade, que só devia estar tomando leite materno. Já vou chegar lá também na amamentação. Mas, enfim, está com 4 meses e só devia estar tomando leite materno. E aí, ela está enorme, está muito maior do que está o esperado no gráfico. Na grande maioria dos casos, essa mãe está achando que o leite dela estava fraco, está achando que o leite dela não presta e deu leite de fórmula. Leite de fórmula tipo leite ninho. Qualquer leite desses de latinha, então assim, qualquer leite que não seja leite materno, principalmente os de leite ninho, coisas desse tipo, eles são basicamente gordura e açúcar, então isso engorda muito a criança. Então a gente vai fazer as orientações já na consulta, ele vai receber essas orientações tanto do médico quanto do enfermeiro, sobre que o leite dela não está fraco, o leite de mamãe ele é feito especificamente para o filho dela. O leite materno nunca é fraco para a criança. O corpo dela gerou aquela vida. Então, ele também vai gerar um leite ideal para a alimentação dessa criança. Professora, uma pergunta rapidinho. Desculpe interromper. Tem uma indicação correta, algum motivo que seja indicado a fórmula para uma criança ao invés do leite materno? Sim, existem casos onde a criança nasce com algum tipo de intolerância, nasce com alguma alergia que não pode ter acesso ao leite materno. Tem uma pessoa conhecida que a filha dela nasceu com, não sei por que motivo, não sei qual foi o erro do pré-natal, mas sem eles preverem, ela nasceu com os órgãos para fora, o estômago, o intestino, a barriguinha dela estava aberta e os órgãos estavam para fora. Ela precisou fazer algumas cirurgias e aí, por essa razão, por esse problema que ela teve no sistema digestivo, ela também não podia tomar o leite materno, por causa da própria proteína. Então, ela tinha que tomar a fórmula. Só que sempre quando a gente indica essa fórmula, a gente nunca indica, por exemplo, leite ninho, que é esse mais comumzinho. A gente indica umas fórmulas que são, consequentemente, até um pouquinho mais caras, porque elas precisam ser, pelo menos, semelhantes ao leite materno. Nunca serão iguais ao leite materno. Por quê? Existem fórmulas, as fórmulas de qualidade, que elas são realmente com os mesmos nutrientes, com os mesmos padrões nutricionais do leite materno. A diferença é que leite materno também passa anticorpo para o bebê. Nenhuma fórmula vai conseguir transmitir esses anticorpos. Mas quando a gente não tem outra opção, quando por causa da saúde da criança a gente precisa não dar mais o aleitamento materno e dar a fórmula, a gente vai fazer. Já vi casos também de mãe que tinha mastite, mas assim, incontrolável, que não passava, que não parava com o sofrimento, que não parava com as fissuras. E aí mesmo ela tentando muito, insistindo muito no aleitamento, ela não conseguiu, porque o leite dela não parava, mesmo com tratamento, mesmo com tudo, coisas tecnológicas, ela não parava de ter mastite. Então ela também teve que interromper a amamentação, porque não estava mais aguentando. Na maioria das vezes a gente consegue resolver esses problemas? Consegue, mas sempre tem uma exceção. Então, a gente também pode indicar para esses casos, tá? Então, aqui, de novo, a gente volta para a caderneta de saúde da criança. Em todas as crianças menores de 10 anos, a gente vai avaliar perímetro cefálico da cabeça, peso, se está de acordo com a idade, comprimento e estatura e índice de massa corporal. Todos esses 4 parâmetros a gente vai avaliar se eles estão de acordo com o que é esperado para a idade dessa criança.
Observações importantes. As partes do nosso corpo, elas apresentam ritmos de crescimento diferentes. Por exemplo, a nossa cabeça. Quando a gente ainda é um feto, que a gente tem 2 meses de vida intrauterina dentro do útero, a nossa cabeça, por exemplo, ela representa 50% do nosso corpo. Então, 50% do que tem no meu peso, do que tem no meu corpo é a cabeça. Quando a gente é recém-nascido, a cabeça representa 25%. Depois que a gente se tornou adulto, ela vai representar 10% do nosso corpo. Então, assim, um exemplo de que a gente não cresce o corpo todo por inteiro com a mesma velocidade. Porque se a gente crescesse da mesma forma, a nossa cabeça, por exemplo, seria enorme, do mesmo jeito que ela representa quando é um recém-nascido. Depois que a criança passa do 5º ano de vida, ela fica com um crescimento estabilizado, fica basicamente constante. Ela cresce uns 5 até 6 centímetros no ano. Até quando ela chega na fase do início da adolescência, que é o que a gente chama de estirão. O que é o estirão? É quando as crianças estão no iníciozinho da puberdade e elas alcançam um pico de crescimento. Então, elas vão crescer bem rapidinho em um período curto de tempo. Crescer bastante em um período curto de tempo. Normalmente, esse estirão é aos 11 anos nas meninas e aos 13 anos nos meninos. Nessa idade, não é uniforme, então eu não posso falar igual quando a partir do 5º ano, de 5 a 6 centímetros por ano. Depende de cada caso. Normalmente também depende bastante da idade. Existem casos em que a criança ou adolescente precisa tomar remédio para crescer ou para retardar o crescimento. Existem, são hormônios. Quando algum adolescente, alguma criança pré-adolescente tem um excesso dos hormônios do crescimento, ela fica maior do que o esperado, ela começa a se desenvolver mais rápido. Por exemplo, nas meninas, ela pode ter uma menarca precoce, com isso a gente vai desencadear uma menopausa precoce, e aí eu posso comprometer todo o desenvolvimento dessa criança. Se eu tenho menarca precoce, por exemplo, numa mulher, isso já é um fator de risco para câncer de mama, então a gente tem que ficar de olho. E também o contrário é verdadeiro. Então, se eu tenho a falta de algum tipo de hormônio, se eu tenho algum hormônio que ele é produzido em uma quantidade menor, essa criança vai ficar menor para a idade. Como exemplo do doido, eu tenho um exemplo de cada um desses casos. O meu irmão, ele... Assim, a gente foi começando a perceber que ele não crescia. Ele já estava chegando numa idade um pouquinho mais alta e ele não crescia. O pessoal de fora, que normalmente via a gente de vez em quando, tipo assim, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, falava sempre, nossa, a gente vê ele e ele tá sempre com o mesmo tamanho, parece que ele nunca cresce, tá? Com 11 anos, com o mesmo tamanho que ele tinha quando tinha 5. E aí minha mãe começou a investigar sobre isso. E aí a gente descobriu que é disponibilizado, inclusive, pelo SUS, esse tratamento com os hormônios. Então, vai ser avaliado por um endócrino, como é que tá os gráficos de crescimento dessa criança. E aí, se tiver indicação, se tiver adequado, de acordo com as diretrizes que o SUS coloca, ele vai receber esse tratamento. No caso do meu irmão, ele ainda não estava no extremo baixo comprimento, então a gente não conseguiu esse tratamento pelo SUS, mas a minha mãe foi procurando até achar uma médica que concordasse que ele realmente estava pequeno, apesar de ainda não estar no extremo, onde eles indicam o início do tratamento com hormônio, ele já estava numa idade um pouco mais elevada. Então, assim, se ele atingisse a idade da puberdade, passasse dessa idade do estirão, perdesse essa idade do estirão, ele ia ficar daquele tamanho para sempre. E aí, ele começou a tomar hormônio e funcionou muito. Ele era bem pequenininho, tipo assim, 1,40 m, 1,45 m, e hoje em dia ele é bem mais alto que eu. Acho que ele é a pessoa mais alta da nossa família, assim, até comparado com meu pai. Ele tem uns 1,80 m por aí. Então, cresceu bastante. Ele parou de tomar, acho que faz só 1 ano. Ele hoje está com 17 anos, parou de tomar faz pouco tempo. E aí ele tomou também uns hormônios, uma medicação, para retardar a puberdade dele, para justamente retardar o final desse estirão, para ele ter um intervalo de tempo para crescer um pouco maior. Conheci uma outra pessoa também uma vez, um colega que tinha uma filha, e ele já era alto, mas ele começou a reparar que a filha dele era a maior da escola, a pessoa maior que ele tinha. Mesmo ele sendo alto, ele achou que ela estava com um crescimento um pouco maior do que o esperado. E aí ela, bem novinha, já começou a desenvolver mama, já começou a desenvolver pelos pubianos.
Ele levou na endocrinologista também e ela falou que ela estava com uma puberdade precoce. E aí começa a fazer medicação também para diminuir esses hormônios, porque isso pode gerar, como eu falei, uma menarca precoce. O que é menarca? A primeira menstruação de uma mulher. Gera uma menarca precoce, eu posso ter, consequentemente, também uma menopausa precoce. Isso aumenta risco de câncer, câncer de mama, câncer de ovário. Então, é importante a gente ter esse acompanhamento da criança, não só por estética, tá bom? Só faz esse tratamento para crescimento até certa idade? Sim. Por exemplo, um adulto, por exemplo, eu me acho pequena, vamos supor que eu teria 1,40 de altura. Não adianta mais, porque eu já não estou mais na época de crescer, já não estou mais por isso. Então, tem que ser feito na idade correta. Justamente por isso que o meu irmão tomou essa medicação para retardar a puberdade. Para ele conseguir esse intervalo onde era possível que ele crescesse por mais tempo. Então, é importante fazer na idade correta. O hormônio que ele tomou, inclusive, é muito famoso em academias. É o famosinho GH. Por quê? Pessoas adultas, quando tomam, têm um crescimento mais muscular. Então, o pessoal que normalmente toma bomba, o pessoal que quer ficar mais bombado por meios ilícitos, eles tomam esse mesmo hormônio que ele tomou e não crescem de altura, crescem realmente de músculo. E, inclusive, é uma burocracia enorme para conseguir tomar esse remédio. Precisa de receita, precisa que uma pessoa maior de idade assine, porque se for uma pessoa já que passou da idade, é ilícito que toma. Menarca precoce. Normalmente, a média que a gente tem é uns 12 anos. 11, 12 anos. Abaixo disso, já é um pouquinho menos. Eu, por exemplo, tive a menarca com 10 anos. Então, a minha foi um pouquinho precoce, sim. O crescimento é até que idade? Gente, depende muito das pessoas. Tem gente que cresce até os 18, até os 22, até os 20. Então, depende muito de cada caso. A partir do momento que se estabiliza essa altura, a gente considera que ela parou de crescer. Existe uma lenda que se diz que a partir do momento da primeira menstruação de uma menina, ela não cresce mais. Como eu falei para vocês, a minha primeira menstruação eu tinha 10 anos, então eu obviamente era bem menor do que eu sou hoje. Eu devia ter no máximo 1,40 m, 1,45 m. Hoje em dia eu tenho 1,60 m, então eu ainda cresci por bastante tempo, até depois dos 18 para chegar nesse 1,60 m. Então, não é verdadeiro. Algumas pessoas coincidem a idade que ela para de crescer com a idade da primeira menstruação. Algumas pessoas 2 anos depois, mas não tem muito essa regra da menstruação. Eu cresci por muito tempo depois que eu tive a minha primeira. Alguma outra dúvida, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Minha filha menstruou aos 10 anos, então indica que poderá ter uma menopausa também precoce? Gente, pode ser. 10 anos não é exatamente um extremo. Como eu falei, a minha foi com 10 anos, eu tive acompanhamento médico e estava tranquilo. Hoje em dia, por causa da nossa alimentação, que é cada vez mais industrializada, a gente recebe um pouquinho mais de hormônio, pode ser que aconteça antes. Não é uma coisa assim muito preocupante com 10 anos, mas pode ser, inclusive é o que eu acho até de mim, que eu vou ter menopausa até um pouquinho mais cedo do que a maioria das pessoas, porque a menarca foi mais cedo. O que é muito precoce, muito no extremo? Por exemplo, já vi casos de meninas que têm a menarca com 7 anos. Aí já é uma coisa realmente extrema, que a gente precisa de acompanhamento, que aí já pode ter uma consequência um pouco maior. Vamos lá para o próximo slide. Mais alguma dúvida, gente? A alimentação infantil. Aqui uma coisa onde a gente tem muitos mitos, muitas coisas faladas, com falta de informação. Aleitamento materno. A gente indica sempre que uma criança deve ser mantida em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Então, até essa criança completar 6 meses, ela não precisa de água, ela não precisa de chá, ela não precisa de uma frutinha, ela não precisa de arroz, ela não precisa de carne, ela não precisa de fórmula, de leite de vaca, ela não precisa de nada além do leite da mãe dela. Lembrando sempre, o leite de mamãe, ele é feito especificamente para aquela criança. Então, ele nunca é um leite fraco, ele é específico para ela.
Ah, mas o filho da minha vizinha tem a mesma idade que o meu filho e é muito maior. Ou seja, o leite dela é muito mais forte? Não, simplesmente as pessoas têm tamanhos diferentes. Seu leite é para o seu filho, o leite da sua vizinha é para o filho dela. Até os 2 anos ou mais, a gente vai ter aleitamento materno complementado. O que é isso? A criança vai continuar mamando no peito, mas agora tem que ser introduzido comida também, porque só o leite materno não é adequado, não é suficiente. A gente não tem vantagens, de acordo com estudos científicos, em iniciar os alimentos complementares antes dos 6 meses, podendo inclusive haver prejuízos à saúde das crianças. A gente sabe que, apesar disso, grande parte das pessoas, principalmente as mulheres que trabalham, começam a alimentação também complementar, principalmente com 4 meses. Por quê? Precisa voltar ao trabalho, não tem como tirar o leite e deixar para outra pessoa dar. Acontece muito? Acontece. Não é o ideal. Normalmente a gente tem até uma quedinha de crescimento nesse momento dos 4 meses quando isso acontece. Mas, infelizmente, a gente não consegue controlar tudo. Sempre que for possível, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Alguma dúvida, pessoal? Benefícios para a mãe do aleitamento materno. Para a criança, a gente já viu vários. A nutrição dela, a gente previne alergia, a gente aumenta o vínculo da mãe com o bebê, a gente aumenta a resposta imunológica dela. Mas e para a mãe? Quais são os benefícios de amamentar? É só malefício? Não, a gente tem diversos benefícios. Perguntaram aqui no chat se o bebê de 9 meses pode ter cárie. Pode sim, gente. Inclusive, antigamente a gente tinha um programa do governo que se chamava Cárie Zero, que a gente começava desde o primeiro dentinho a acompanhar a limpeza dos dentes desse bebê para que ele não tenha nenhum tipo de problema. Atualmente, infelizmente, a gente não tem mais esse programa, mas a gente indica sempre que faça a limpeza dos dentes, mesmo antes do bebê ter dente, a gente indica que faça a limpeza da boca e das mamas depois de todas as vezes que ele mamar. Como é que eu vou fazer isso? Pego uma gazezinha, coloco no meu dedo, coloco água e passo na gengiva e passo na mama. Por quê? Eu posso ter candidíase por causa dos fungos que vão ficar ali. Mas a partir do momento que uma criança tem dente, ela pode ter cárie. Vai depender da situação de cada um, tá bom? Benefícios para a mãe do aleitamento materno. Aumento da velocidade de involução uterina e redução na hemorragia uterina. O que é isso? Vai ser mais rápida a velocidade com que o útero dela vai diminuir e voltar para o lugarzinho de onde ele era e reduz o risco de hemorragia no útero também. Perda mais rápida do peso acumulado na gestação. Auxílio no aumento do intervalo entre as gestações. Por quê? Isso é usado até como método contraceptivo. Enquanto a mulher está amamentando, antes dela ter a primeira menstruação, depois da gravidez, quando ela amamenta de livre demanda, funciona também como método contraceptivo. Então, ela não engravida nesses casos. Isso é 100%? Eu conheço alguém que estava amamentando e engravidou. Não, não é 100%. O único método contraceptivo 100%, sem taxa de falha que a gente tem atualmente, é a abstinência. Se você não pratica a abstinência, o método contraceptivo que você utilizar, existe uma taxa de falha. Para evitar essa taxa de falha, esse método vai funcionar antes da mulher ter sua primeira menstruação pós-gravidez e ela amamentando por livre demanda, que também é importante. Um recém-nascido, ele tem que comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas? Não, ele tem que comer quando ele sentir fome. Se ele sentiu fome a cada 30 minutos, a cada 15 minutos, ele vai mamar a cada 15 minutos. Tudo certo? Maior interação entre mãe e bebê é prático e benefício econômico. É como eu gosto de falar. Mesmo a fórmula mais barata que a gente encontrar no mercado ainda é mais cara do que o leite materno, que é de graça. E diminui risco de câncer de mama e de ovário. Mulheres que amamentam têm risco de câncer de mama diminuído e de ovário também. Atenção nesse ponto. O leite de vaca, independente se ele está natural, se ele é integral, se ele é em pó, se ele é de caixinha, se ele é de saquinho, se ele é da própria mama da vaca ali diretamente, ele não é considerado um alimento apropriado para crianças menores de 1 ano. A gente adulto toma porque a gente
teimoso. Mas aquele leite de vaca, ele é indicado para o bezerro. O leite que a gente vai indicar para as nossas crianças, para o crescimento delas, é o leite materno de ser humano mesmo. Consumo regular do leite de vaca pode gerar hipersensibilidade às proteínas do leite. Quando a gente tem uma mãe com o seu leite, nos primeiros dias dela, ele vai ser chamado de colostro. Ele é um leite que tem um pouquinho mais de proteína e menos gordura do que o leite realmente maduro. Esse colostro é onde a gente tem aquela bomba de anticorpos, é onde a gente vai receber uma grande parte de anticorpos. Leite maduro, que é o leite mais grossinho, mais concentrado, ele passa a ser secretado a partir do 7º até o 10º dia pós-parto. Algumas mulheres já têm a liberação, já conseguem fazer a coleta desse colostro antes do parto. Tem problema? Não, porque quando o bebê nasce, ele ainda vai receber essa quantidade de colostro que está para ele. Alguma dúvida? Então, essa regra de 2 horas, 3 horas, não é mais, assim, levar isso como um risco, manter esse intervalo momentário. Não, quando é para abaixo dos 6 meses. Abaixo dos 6 meses não existe regra, não tem horário. Essa criança vai comer quando ela quiser. Quando é que eu vou saber que essa criança está com fome? A mãe conhece. A mãe sempre conhece quando ela está chorando de fome, quando ela está chorando de dor, quando ela está chorando porque está com a fralda cheia. Então, você percebeu que seu filho está com fome antes dos 6 meses, ele vai comer, independente do horário. Depois disso, a gente já tem um pouquinho mais de regra, porque a gente precisa já introduzir a alimentação. E para a gente adulto também não é sempre que a gente estiver com fome, porque aí já é diferente o organismo. Tranquilo. Posicionamento para amamentação. Se a gente tem um bom posicionamento na hora de amamentar, a gente consegue garantir uma alimentação adequada, a gente consegue evitar mastite, a gente consegue evitar fissura nas mamas da mãe e a gente consegue garantir que o bebê vai estar melhor nutrido. Porque um bebê que não consegue ter a pega adequada na mama da mãe, ele tem a tendência de fazer o desmame precoce. Se ele não está conseguindo mamar, ele vai largar antes a mama. Então, a gente tem posicionamento e a pega adequadas que a gente tem que observar. Qual que é a melhor posição para amamentar? Depende de cada um. Quando você se sentir confortável com o seu filho, essa que é a melhor posição para você amamentar. Mas é importante que o rosto do bebê esteja de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo. O corpo do bebê próximo ao da mãe, o bebê com cabeça e tronco alinhados, sem a gente torcer o pescoço do bebê, porque eu posso causar alguma lesão. E o bebê bem apoiado. Pontos chaves da pega. Mais a auréola visível acima da boca do bebê. De preferência, esse bebê tem que conseguir abocanhar a maior parte de auréola que for possível. A boca bem aberta, o lábio inferior virado para fora e o queixo tocando a mão. O que tem um ponto importantíssimo aqui? Sobre bico e mamadeira. Por exemplo, precisei voltar para o meu trabalho quando meu filho está com 4 meses, mas eu consegui ordenhar meu leite e vou deixar para o pai, por exemplo, dar esse leite para o bebê. Ele vai dar na mamadeira? Não, ele não vai dar na mamadeira. E a gente contraindica a mamadeira pela mesma razão que a gente contraindica o bico do bebê. Eu falei isso na outra live, caso alguém tenha perdido, vou repetir. O bico e a mamadeira, eles estimulam o palato duro. Nessa parte mais da frente do céu da boca. Se vocês pegarem com a mão, vocês vão ver que ele é duro. A mama da mãe estimula o palato mole, é mais lá pro fundinho. Quando a gente estimula o palato duro, a gente estimula o reflexo de mordida. Quando a gente estimula o palato mole, a gente estimula o reflexo de sucção. Então, enquanto a mama vai estimular que o bebê sugue, a mamadeira vai estimular que o bebê morda. Então, ao contrário do que muita gente acha, que o maior prejuízo que a gente vai ter vai ser o dente torto, não é. Muitas vezes isso vai gerar fissura na mama, vai gerar machucado, vai gerar dor. Além disso, também gera desmame precoce, porque a mamadeira é mais fácil de mamar. O bebê precisa de menos força para fazer com que o leite saia. Se ele tem uma coisa que precisa de menos força, uma coisa que precisa de mais força, ele vai optar pelo que é mais fácil e vai largar a mama também mais cedo do que deveria.
Depois dos 6 meses, a gente vai começar a introduzir frutas e papinhas. Aquela papinha que a gente compra lá no mercado, não. O ideal é que a gente diminua, evite ao máximo comida industrializada. A gente, com 6 meses, começa com 2 papinhas de frutas e uma papinha salgada, lembrando, sempre, evitando comida industrializada, dando comida natural. Após o 7º mês, 2 papas de frutas e 2 salgadas, e depois de 1 ano, essa criança está comendo 3 refeições principais da família. Refeições nutritivas, com vegetais, com frutas, com verduras. E junto com o aleitamento materno. A gente quer que esse aleitamento permaneça até 2 anos ou mais, enquanto a mãe e o bebê se sentirem confortáveis para isso. O que é importante? Comecei a dar, vou dar pela primeira vez alguma comida para o meu filho, dar sozinha. Vou dar uma fruta, não vai dar uma salada de frutas, você vai dar uma fruta de cada vez. Por quê? Teve alergia, eu preciso saber ao que foi essa alergia. Então, eu preciso saber que alimento que foi. Se eu der uma salada de fruta, pode ser 5 frutas diferentes que deu alergia, vai ficar muito mais difícil de eu descobrir. Além disso, a gente sempre orienta a mãe, por exemplo, começou a dar comida, uma coisa nova para a criança, ela vai preferir o peito. Quis dar uma fruta, o meu filho não quis. Aí eu não quero que ele fique sem comer, eu vou lá e dou o peito. Ele vai acostumar, que ele não precisa comer o resto porque ele dá o peito. E aí a gente também vai ter um déficit de crescimento, porque a partir do 6º mês, só o leite do peito não é adequado para o crescimento dessa criança, para a nutrição dessa criança. Chegamos na adolescência. Na adolescência a gente tem diversas descobertas, mudança corporal, mudança emocional, mudança sexual. A gente tem uma cobrança também já da sociedade sobre saber o que você quer fazer da vida, já o que você quer fazer da sua faculdade. Então a gente tem tudo isso. Então são várias coisas já na cabeça. Só um minutinho, professora. Então a indicação dessa mãe ofertar para esse filho vai ser no copinho, não mamadeira nunca. Isso, copinho sempre. Certo? Adolescência. A adolescência vai se iniciar quando a gente tem mudanças corporais da puberdade, nascimento de pelos pubianos, crescimento das mamas das mulheres. Então a gente tem alguns desses pontos. E vai terminar quando o indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente independência econômica e integração em seu grupo social. Então é um período bem longuinho aí que a gente vai ter. Coisas que estão muito frequentes. É muito comum a gente lidar com adolescentes inseridos em situação de violência. Essa violência pode ser dirigida a si mesmo ou auto-infligida. Atualmente a gente tem um índice muito alto de tentativa de auto-extermínio, tentativa de suicídio, automutilação, violência interpessoal com uma pessoa contra a outra e violência coletiva. Essa violência pode ser física, sexual e psicológica. Como é que eu vou saber que algum adolescente, criança, pré-adolescente está sofrendo violência? Primeiro, lesões físicas que eu vou conseguir observar. DSTs, comportamento muito agressivo ou apático, comportamento extremamente tenso, afastamento, isolamento, conhecimento sexual inapropriado para a idade, fugas de casa, choro sem causa aparente, comportamento rebelde. Principalmente quando a gente vê DST, que atualmente a gente já chama de IST, tá bom, gente? Não é mais doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível. E conhecimento sexual inapropriado para a idade, a gente tem que fazer uma investigação um pouco mais aprofundada para saber aonde que essa pessoa conseguiu isso. Se eu tenho uma criança de 10 anos e ele não tem relação sexual, não tem vida sexual ativa, e eu detectei uma IST nele, eu preciso saber aonde que ela foi adquirida, como que ela foi. Muito frequentemente por casos de violência sexual. Conhecimento sexual inapropriado para a idade, a mesma coisa. Uma criança que não deveria saber alguma coisa relacionada a sexo, a relação sexual, e ela está sabendo, está com aquilo muito aflorado. É importante saber. Atitudes que podem ajudar, não culpá-la, mostrar que ela não está sozinha, acreditar nela, deixar que fale sobre os seus sentimentos, incentivar a procura de ajuda profissional, não criar expectativa que não poderão ser cumpridas, incentivar a autoconfiança e o seu jeito de ser. Um ponto importante aqui, gente, é que a gente tem a educação sexual.
A educação sexual, ela é importantíssima tanto nas crianças quanto nos adolescentes. Óbvio, de maneiras diferentes. Como é que eu vou fazer a educação sexual com uma criança? Eu vou ensinar, por exemplo, para uma menina, olha, aqui é sua florzinha, por exemplo, o nome que você quiser dar. Aqui é sua florzinha. Só quem pode pegar aqui é a mamãe. Ninguém mais pode pegar aqui. Se alguém estiver pegando aqui, ninguém pode te ver pelada. Se alguém estiver te vendo sem roupa, qualquer coisa desse tipo, você tem que me contar, porque não é legal, é errado. Ninguém pode pegar aqui. Já para um adolescente, a gente vai indicar de acordo com a faixa etária também. A gente vai indicar a educação sexual, principalmente para a gente evitar esse tipo de violência e para que, caso essa criança ou esse adolescente sofra com violência sexual, ela consiga saber que aquilo ali está errado. Muitas crianças não sabem, por exemplo, que um tio pegar ela assim é errado. Então, a gente ensina que isso é errado, precisa ser falado se for feito. Porque se ela não tem noção que é errado, ela não vai saber que precisa contar, porque ela vai achar que é normal. Além disso, existe já uma idade para os adolescentes, 16, 17 anos, 18, que a gente já vem atendendo com vida sexual ativa. O que a gente vai fazer? A gente vai falar, olha, não pode, você só pode quando você tiver adulto, pare agora. Não vai, porque não adianta. Então, aí a gente já tem a educação sexual voltada para essa idade. A gente ensina sobre métodos contraceptivos, a gente ensina sobre infecções sexualmente transmissíveis, como é que eu vou evitar. A gente tenta sempre tirar essa regra de que muitas pessoas acreditam que a pílula anticoncepcional é o melhor contraceptivo. Ela não é, ela é o melhor para uma pessoa, mas para outra pode não ser. A gente tem diversos métodos contraceptivos bons, inclusive com uma taxa de falha bem menor do que da pílula, por exemplo, do DIU, por exemplo, do chip, que a gente já consegue inserir atualmente. Então, a gente vai dar essas opções e lembrando sempre, o único método com 0% de taxa de falha contraceptiva é a abstenção. Então, a partir do momento que você tem vida sexual ativa, não existe um método 100% seguro. O que a gente faz? A gente assimila 2 métodos. Principalmente, a gente sempre fala isso. Independente do método que você vai usar, se é camisinha, se é pílula anticoncepcional, se é injeção, se é o DIU, a gente vai assimilar ele com o preservativo, masculino ou feminino. Por quê? Preservativo camisinha, para quem não conhece. Por quê? Porque é o único tipo de método contraceptivo atualmente que evita também as doenças e as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é muito importante a gente continuar fazendo isso, essa conscientização quanto à camisinha. Mas vamos supor que eu seja homossexual. Eu não preciso usar método contraceptivo porque eu não vou engravidar. Sim, você não vai engravidar, mas você pode pegar algum tipo de doença, algum tipo de infecção. Então, também é importante, mesmo em relação homoafetivo, homossexual, que se use preservativo. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Alguma coisa que não foi falado? Caso alguém queira falar. Para mim, não. Eu queria saber sobre a higienização do álcool 70%, professora. Na retira da unidade do local, da higienização. Deu para entender? Higienização de onde? Do pós-parto. Espera só um pouquinho, rapidinho. A gente vai usar álcool 70% para higienizar. A única coisa que a gente vai usar com álcool 70% é no coto umbilical. É disso que você está falando? Isso, professora. Isso. Quando ficar o cotinho umbilical do bebê, aquele pedacinho do umbigo que sobra, é importante que a gente mantenha ele sempre sequinho, sem umidade, e a gente utiliza o álcool 70%. Por quê? Isso vai fazer o ressecamento dele e vai fazer com que ele caia um pouquinho mais rápido. Além do álcool 70, é importante, muito importante, a gente observar se eu tenho algum tipo de sinal fogístico, se está amarelado, se está saindo puro, se está rosado, se está dolorido. O que está fazendo todo esse quadro? Mas tu soltou aqui? E é importante também a gente não deixar nenhum tipo de umidade. Eu dei banho no bebê, eu troquei a fralda,
deixa ele um pouquinho secando no ar ambiente, deixa ele exposto ao sol, principalmente para tirar todo tipo de umidade, para não gerar fungo nesse coto umbilical. Respondido? Professora? Karine? Oi, pode falar. E sobre a anatofisiologia? Qual parte? Porque no quiz está perguntando sobre ela, só que tem muita coisa que eu não estou entendendo. Qual parte que você está com dúvida? Qual parte que você está com dúvida? O correto dela é negócio de... Pega lá o caderno para mim aí, por favor. Para de brincadeira, meu filho, por favor. Caio, você estava brincando. Você é brincadeira. Ó, na características, as características da anatofisiologia. Pode ser que você esteja falando disso, daqueles pontos que eu falei, sobre a icterícia, sobre o tamanho do perímetro cefálico, que está de 32 a 37 centímetros. Normalmente, o perímetro cefálico é uns 2 centímetros maior do que o perímetro torácico. A gente olha também características mais anatômicas do bebê. A gente vai olhar a presença de fontanelas na cabeça. A gente faz sempre o exame encefalopodal. O que é isso? Da cabeça até os pés a gente vai olhar tudo. A gente vai olhar como é que está a característica, se está no tamanho que é característico, se a localização de olhos, nariz, boca está correto. Dos bracinhos, a gente sempre procura ver se houve algum tipo de fratura no momento do parto. O que mais? Na barriga, a gente vai palpar, ver se está tudo certo. A gente vai observar como é que está o coto umbilical. A gente vai olhar a fratura também na clavícula, nos ombros, nas pernas. Na genitália, a gente olha se, por exemplo, vagina, uretra e ânus estão todos com seus orifícios corretos. É muito comum que, por exemplo, no ânus tenha 2 tipos de orifícios. Então, a gente precisa observar isso. Sim, existe. Muitos bebezinhos. E aí, normalmente, a gente passa uma sondinha, porque às vezes é só uma coisa que parece um buraquinho, mas não é. A sonda que entrar mesmo, aquela ali que é o ânus mesmo. Em meninos, muitas vezes, a gente tem que observar no saquinho dele a presença dos testículos. A gente precisa que os dois estejam descidos no local correto até uma certa idade. Caso eles não desçam, a gente precisa fazer uma cirurgia para fazer com que eles desçam. Professora. Foi só isso? Você quer perguntar mais alguma coisa? Pode falar. Professora. Oi. A prova vai ser baseada nessa revisão? Sim. Vocês já estão com informação sobre a prova, pessoal? Não, eu queria saber o horário, já foi divulgado? Sim, a prova vai ser na quarta-feira, também no mesmo horário que foi hoje, 10 horas, a primeira da manhã, e agora da noite, 6h30. Ela vai ser online, então é importante que vocês estejam online com a gente. A gente ainda não decidiu se vai ser no Zoom ou no Google Classroom, a gente está testando, mas tem que estar online, tá bom, pessoal? Então a prova será às 10 horas, correto? 10 da manhã e 6h30 da noite, 18h30. 6h30 Pontualmente. Karina. Oi. Ok. Me tira só uma dúvida. No caso, a planilha que a gente mandou, lá tem o grupo A e o grupo B. No caso, seria uma turma da manhã, online, tipo o grupo A, ou vai ser a turma da noite, à noite mesmo? Vai funcionar assim. Se a gente voltar no dia que está previsto mesmo, que está previsto para a gente voltar dia 3 de agosto. Se a gente voltar assim, a turma de vocês vai ser dividida em grupo A e grupo B. Por quê? A gente precisa manter o distanciamento social. Então, vai funcionar assim, por exemplo, hoje, por exemplo, a sua é à noite. Hoje você é do grupo A, você vem para cá, o grupo B vai estar em casa assistindo a mesma aula que você, só que lá no EAD. A mesma aula que vocês assistiram vai ser essa que você vai assistir lá no EAD.
Aí no próximo dia, o grupo B vem para cá e você do grupo A vai ficar em casa assistindo online. A gente vai fazer esse revezamento para que todo mundo possa assistir presencial, mas que também a gente fique em segurança. Professora, Oi. mas no caso, assim, vai ficar revezando entre o presencial e o online. Não vai ter opção só online ou vai ter que ser assim mesmo? Vai. Para Um quem é e do outro. grupo de risco, para quem achar melhor, tem alguém em casa, enfim, por qualquer motivo, você quer ficar só em casa, você tem essa opção. Nos grupos que eu tô, que é os grupos da turma que eu tô atualmente, eu vi os representantes mandarem uma planilha. Essa planilha você pode falar que você quer ficar só em EAD. Aí, em questão da prova. Professora, Oi? os estágios? Os estágios aí você tem que ver com a coordenação, porque eu não sou preceptora de estágio, eu não tenho certeza como que vai ficar. Aí, em questão da prova, de quem preferir ficar só em casa, vai continuar EAD também? Ah, eu tenho que confirmar para vocês. Não vou falar com certeza porque eu posso estar falando besteira. Mas aí vocês podem perguntar para a coordenação também. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Professora? Oi. Então, voltando lá na revisão, sobre a criança, sobre a adolescência, a revisão foi nesse item aí da puberdade. Peraí um pouquinho. Não faltou lá muito com característica de idades, não, né? Não. Mas não, é só isso mesmo a revisão? Sim. É, porque eu vou ver essa revisão 50 vezes. Tá mas bom. eu vou chegar lá. Porque, vou ser sincera para a senhora, tem muita coisa. Entendeu? Eu sei. Não é abordado. Oi, professora. É porque assim, né, gente? Foi uma matéria muito extensa. É impossível eu trazer tudo para vocês em 1h30. Inclusive, eu passei até de 1h30, eu tô chegando em 2 horas. Oi, professora. Oi. Eu gostaria de saber o seguinte. Mesmo eu tendo feito a matéria EAD, se eu não quiser fazer a prova e quiser fazer a matéria de novo presencial, pode? Eu acredito que pode. Ninguém precisa perguntar ainda, mas acho que pode. Porque eu não me sinto segura ainda para fazer essa prova, porque eu tenho muita dúvida na matéria. Realmente, ela foi uma matéria muito extensa e, assim, eu fiquei com muitas dúvidas. Assim, eu não me sinto segura o suficiente para fazer essa prova agora. Hoje que você tem essa opção de fazer ela presencial. Professora, Oi. a duração da prova será a mesma duração das provas que eram em sala de aula? A gente vai dar, assim, uma média de 1h, 45 minutos. Porque como a prova é toda de marcar, toda online, precisa de 2 horas para fazer. Ok. Oi, professora, qual é o dia que vai ser? Eu tenho meio por fora, assim, qual é o dia que vai ser essa prova? E como é que vai ser, como é que ela vai ser aplicada? Quarta-feira, depois de amanhã, ela vai ser ao vivo aqui também. 10 horas da manhã ou 18h30, 6h30 da tarde. E aí a gente vai fazer, a gente ainda não decidiu se pelo Zoom ou pelo Google Classroom, mas a gente vai fazer assim online. Ah, tá. Aí, caso eu queira fazer a prova, é só entrar no horário determinado ou eu tenho que avisar na secretaria? Como é que funciona? Não, entrar no horário determinado. Ah, tá, ok, entendi. Muito obrigada. De nada. Pronto, pessoal, posso encerrar? Outra coisa rapidinho. Já me perdi. Calma aí. Até amanhã vocês explicam mais ou menos, assim, mais a fundo como é que vai funcionar a prova, em questão da plataforma, em questão de... Sim, a coordenação vai mandar as informações para vocês certinho, tá? Tá bom, então. Professora. Oi. Voltando lá na revisão sobre a higienização, deixa eu te fazer uma pergunta. O bebê, quando ele sangra pelo umbigo, antes de cair, é normal ou alguma coisa está acontecendo? Pode ser um indicativo de que tem algum tipo de inflamação no local. O ideal é que ele vá ficando sequinho, sequinho e caia mesmo.
Se tem algum sangramento, se está muito avermelhado, se está saindo pus, você pode precisar voltar no centro de saúde e precisa ser avaliado caso a caso. Karina, Oi. sobre isso aí que ela perguntou, a minha sobrinha fez 1 aninho agora. E assim, quando ela nasceu, aconteceu isso aí que ela acabou de falar, né? O umbigo dela chegou a cair. Só que depois a gente percebeu que estava tendo esse sangramento. Aí a minha cunhada foi no postinho e perguntou para a mulher o que era. Ela falou que ela tinha que voltar na cidade de Ceilândia e ela foi. Só que quando chegou lá que o médico foi perceber, ele achou que poderia ser alguma bactéria, alguma coisa assim, né? Só que quando ele, tipo, abriu, né? Virou ele assim, do avesso, verificou tudo direitinho, aí ele percebeu que tinha uma partezinha do coto umbilical que tinha ficado para dentro. Aí ele até passou um medicamento que era tipo como se fosse queimar para minha cunhada passar. Cauterizar. Para cauterizar. Só que aí ela não fez. Aí ele foi, e assim, o organismo dela, o corpo dela mesmo, tipo, que expulsou ele. Mas, igual essa parte que ela falou, né? Que pode ser alguma infecção. Depende muito de cada caso. Pode ser bactéria, pode ser várias coisas. Outra coisa também que é muito comum, o pessoal colocar moeda, colocar faixa, isso também pode inflamar. Outra coisa que a gente indica é não deixar o úmido passar alto. Oi. Professora? Não. Pode perguntar, moça. Essa aula vai ficar gravada? A gente vê depois? Vai. Eu vou gravar e vou postar no meu canal do YouTube e a coordenação vai mandar para você. Tá bom, então. Obrigada. Você ia falar alguma coisa? Mais alguém? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar, tá bom?